mais um encontro. Não um encontro religioso, mas um encontro com Jesus Cristo, Senhor da vida, amém? Nós não vivemos de religiosidade, nós vivemos debaixo dessa ação da vida que Deus produz em nós, por causa do seu Espírito que em nós habita, e por isso que nós estamos mais uma vez aqui para cultuarmos ao nosso Deus. E não se esqueça que esse momento de você estar ouvindo atentamente o que o Espírito de Deus quer gerar no seu coração é um momento de adoração. Você está adorando a Deus. Adoração não é um momento que a gente canta alguns louvores. Adoração é um estilo de vida. E está com seus ouvidos espirituais atentos para o que Deus quer gerar no seu coração. Certamente você está adorando Deus da palavra. E a gente vai dar prosseguimento a essa série de mensagens que o nosso pastor Elinho tem ministrado para nós, sobre família. E é claro que a gente já vem uma tocada aí da conferência de família, mais as ministrações do pastor Hélio e do pastor Paulo Canuto no domingo passado. E a gente vai dar prosseguimento aí nessa mesma batidona a respeito de realidades, de princípios relacionados à família. Amém, gente? Então estamos juntos nisso aí. Então olha só. O primeiro conceito, e na verdade é o tema que eu quero desenvolver com vocês nesta manhã, é mostrar que família é viver em aliança. A aliança estabelecida não pelo homem, não por um conceito humano, não por um achômetro da cabeça humana, mas uma aliança definitivamente da palavra revelada de Deus para nós. Então a gente quer trabalhar esse conceito de família e aliança divina. Família e aliança de acordo com os critérios divinos, de acordo com a própria palavra de Deus. Portanto, então família é viver em aliança. Você pode declarar isso? Família é viver em aliança. Então, o texto que o Espírito de Deus gerou no meu coração, para nós desenvolvermos aí esse ponto, está claramente estabelecido na palavra do Senhor. É 1 Samuel, a primeira parte desse texto, no capítulo 23, versículo 18, aonde Davi e Jonatas fazem uma aliança perante o Senhor. E a Bíblia fala que as duas partes, ambos fizeram pacto, fizeram um acordo perante o Senhor. Então a primeira coisa que a gente aprende claramente nesse texto bíblico é que a aliança que é validada por Deus é uma aliança, é um pacto que está de acordo com os princípios e valores que Ele mesmo estabeleceu, de acordo com a própria natureza de Deus, em quem Ele é, o que Ele revela, aquilo que Ele mostra para o seu próprio povo. Davi e Jonatas, conhecedores de quem era Deus, da sua palavra, eles fazem um pacto, eles fazem uma aliança entre si, perante o Senhor, e isso é importantíssimo. Eu quero destacar essas duas palavras, esses dois termos, ambos e perante. É uma aliança entre partes, é uma aliança entre duas partes, e eu já quero declarar para você claramente que casamento é uma aliança entre marido e mulher inquebrável. Aliança, de acordo com os critérios bíblicos, entre pais e filhos não pode ser cancelada. Porque a aliança que nós fazemos uns com os outros em relação à família é perante o Senhor, é de acordo com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele estabelece. E nós estamos aqui para renovar o nosso entendimento nesse claro conceito bíblico. Para Deus, isso está na palavra dEle, família é viver em aliança constituída por Ele na revelação da sua palavra. Estamos juntos até aqui? Então, e ambos fizeram aliança, pacto, acordo perante o Senhor da palavra. Mas é claro que para que a gente possa compreender algumas características desta aliança bíblica, a gente precisa agora compreender qual é o conceito divino. Qual é o conceito bíblico? Quais são as definições de uma aliança propriamente dito bíblica?
O que é a palavra de Deus? E as 3 definições que eu vou dar para vocês aqui estão, é claro, balizadas na própria palavra do Senhor, no seu contexto, nas suas revelações. Então, quais são os conceitos, as definições de uma aliança bíblica? Em primeiro lugar, é uma decisão irrevogável. A aliança que Deus fez com o seu povo, ele se auto-obrigou a jamais anular a aliança que ele fez com o seu povo e com a sua igreja, porque ele decidiu fazê-lo. E o nosso critério como família, como casais, como pais e filhos, também temos que tomar uma decisão, escutem, diária. Nós tomamos uma decisão diária que nós jamais vamos anulá-la. Ou seja, jamais nós podemos cancelar aquilo que nós fizemos em aliança com o nosso próprio cônjuge, com a nossa própria casa. Portanto, no critério bíblico, a aliança é uma decisão irrevogável, que não se pode anular, que não pode ser cancelada por pessoa alguma. Casamento é até o fim. Amém. Relacionamento entre pais e filhos é até o fim. A única coisa que pode nos separar é a morte. Porque no céu nós seremos como os anjos. Nós não vamos nos casar e não vamos nos dar em casamento. No céu não tem casinha. A glória de Deus será suficiente para nós. Mas enquanto nós vivermos nessa terra, nada pode nos separar. Eu decidi. E o diabo sabe disso. O inferno também. Os demônios também. É decisão irrevogável. Eu não vou anular. Eu não posso cancelar aquilo que Deus estabeleceu como aliança entre eu e a minha esposa. Entre ela e eu. Entre eu e as minhas filhas. E essa é uma realidade bíblica relacionada à família. Quando Deus vê o casal, Ele vê uma aliança que não pode ser quebrada. Estamos juntos nisso aí? Tem mais. Segunda definição, ou segundo conceito de aliança bíblica, sempre lembrando, relacionado à família. É um pacto de obrigatoriedade. Talvez você veja esse termo obrigatoriedade e talvez num primeiro momento pode gerar em alguém, quem sabe, um jugo, um peso. Eu tenho que ser obrigado, mas entenda isso. Deus, escuta isso, gente, isso é aliança, é coisa linda. Deus se auto-obrigou a cuidar de mim e de você. E Ele não anula essa aliança. Mas entenda isso, foi uma decisão voluntária. Ninguém forçou a Deus a nada. Ninguém pode impor nada a Deus, porque Ele está acima de tudo e de todos e de qualquer poder e de qualquer decisão, seja lá de quem for. Deus é Deus, mas Ele voluntariamente se obrigou a fazer um pacto com o seu povo, a fazer um pacto comigo. Deus tem aliança comigo, eu sou filho dEle, Ele tem aliança, mas não porque eu o obriguei, mas porque Ele decidiu fazê-lo. Esse é o conceito de aliança entre casal. Esse é o conceito de aliança entre pais e filhos e pais. Eu voluntariamente um dia, sem imposição de ninguém, eu me auto-obriguei a ter um compromisso firmado com a minha mulher até o fim. E ninguém tasca. Uma decisão minha. Voluntária minha, mas eu me auto-obrigo. Todo dia é dia de eu me auto-obrigar. Eu vou amar essa morena até o fim. É fácil. Eu vou amá-la até o fim. E quanto mais nós nos auto-obrigamos voluntariamente, de acordo com a aliança bíblica, estamos juntos, não estamos, gente? Mais e mais você percebe que essa obrigatoriedade voluntária gera cura nos seus relacionamentos, gera graça nos seus relacionamentos conjugais e familiares. Portanto, a aliança, segundo o conceito e a definição bíblica, é um pacto de obrigatoriedade para cumprir o compromisso firmado entre as partes. Eu me obriguei a viver com essa mulher até o fim, essa mulher maravilhosa, linda que Jesus me deu. Não tem jeito.
E não entra nem uma sirigaita no caminho. E nem um sirigaito também. Porque é uma aliança mútua. Eu não fiz uma aliança sozinho, ela fez uma aliança comigo, e eu fiz uma aliança com ela. Isso é aliança. As minhas filhas têm aliança comigo, eu tenho aliança com elas. De provê-las, de cuidar, de zelar, de disciplinar em amor, de exercer a autoridade de pai. Filhos não podem viver sem limites. E nós temos que discipliná-los, corrigindo, não com cabo de vassoura, mas ensinando em amor. É assim. Porque vocês podem achar estranho, mas eu já vi uma mãe pegando um cabo de vassoura e rachando a cabeça do filho. Acontece isso por aí, minha gente. Mas nós somos daqueles que não admitimos jamais uma criação rígida, dominadora e desequilibrada, porque o meu compromisso com as minhas filhas, ou com os filhos, enfim, é fazê-los felizes o tempo todo, para que eles tenham referência de felicidade em família, para que quando eles acharem, ou elas acharem os amores da vida delas, elas têm uma referência do que é casamento, do que é família. Gente, eu não quero que as minhas filhas jamais saiam da minha casa porque elas não aguentam mais viver com a gente. Eu quero que elas não queiram jamais sair de casa. A única maneira... Calma, deixa eu terminar a frase. Para elas, inclusive, não ficarem preocupadas lá. A única maneira, a única via que eu quero que elas saiam da minha casa, debaixo do meu teto, porque elas acharam o homem da vida delas. Homem de Deus, servo do Senhor, dizimista fiel. Alguém um dia perguntou para um pai: por que você fala para eu ser dizimista fiel? Ele, noivo da filha desse pai. E aí o pai diz: porque eu quero que a minha filha seja próspera. Então já perceberam qual é a via aí, né? O fato é, gente, que é um pacto de obrigatoriedade, de fazer a outra parte feliz, abençoada. Simplesmente porque eu me auto-obriguei a isso, voluntariamente, e cumpri o meu compromisso até o fim. Estamos juntos nisso aí, minha gente? Bem, o último conceito, que são muitos, né, que a gente poderia tratar, mas eu quero deixar esses 3 para vocês. A decisão irrevogável, o pacto de obrigatoriedade, mas olha só, essa decisão que não se pode anular, essa manifestação pactual de obrigação voluntária, sempre vai envolver uma contrapartida de privilégios, de promessas e bênçãos. Em toda aliança que Deus tem com o seu povo, e a gente está se utilizando os critérios bíblicos para aliança familiar, sempre Deus mostra os nossos deveres, as nossas obrigações em cumprir, em andar de acordo com a palavra dele, na capacitação não humana, mas do Espírito Santo, e ele sempre mostra: se você obedecer, você viverá as minhas promessas, você terá a minha bênção sobre tudo, e você viverá os privilégios de filho. Eu tenho privilégio de filhos. Nós temos privilégio de filhos. Eu tenho essa promessa, esse privilégio maravilhoso de ser cuidado pelo Deus Todo-Poderoso, que é o meu Pai. E quando eu simplesmente trago essa realidade de aliança divina para dentro da minha casa, Ele vai abençoar o meu casamento, Ele vai abençoar as minhas filhas, ou enfim, Ele vai abençoar o nosso lar, Ele vai abençoar os teus filhos, Ele vai abençoar o teu casamento. Você vai viver cada promessa de Deus na sua vida, porque simplesmente a aliança é algo irrevogável, é algo obrigatório da nossa parte, mas voluntariamente, para que você viva o melhor de Deus para a sua casa e para a sua família. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã: Deus tem sempre o melhor para você. Quando você se posiciona em fé, porque isso é andar em fé, minha gente. Dito isso, a gente pode desenvolver um pouquinho aqui as características desta aliança bíblica. Então, eu quero mostrar para você alguns pontos bem definidos em relação a esse posicionamento, a essa atitude que você tem que ter. Minha gente, olha só,
não desista de você. Em que sentido? Pastor, eu estou tão longe dessas realidades. E quem falou que a igreja é constituída de gente perfeita? A igreja é constituída de gente que está sempre em transformação. Eu quero te dizer que se você está em Cristo, se você colocou toda a sua fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, se você creu nele, você tem um poder maior do que a sua natureza humana em você. Você tem um poder maior do que a sua história passada. Você tem um poder maior do que qualquer maldição, malignidade passada. Você tem o poder da vida, da restauração, da cura, do sobrenatural. E esse poder nada mais, nada menos do que Deus em você, o Espírito Santo. Tudo que Deus fala para a gente viver, as características, os comportamentos, as atitudes que Deus fala para nós vivermos no nosso dia a dia, Ele nunca simplesmente diz faça, Ele diz faça e te dá poder para você fazer. O Espírito de Deus está em você, o Espírito de Deus se move em você, porque simplesmente são características que têm que ser vividas no nosso dia a dia, ou vividas no nosso dia a dia. A primeira característica de uma aliança bíblica, depois que a gente deu esses conceitos, essas definições de aliança, é que ela está firmada nos princípios e valores da palavra de Deus. Não tente viver uma aliança diferente daquilo que está estabelecido na palavra do Senhor. Nós não vivemos daquilo que nós achamos que tem que viver. Nós não vivemos de acordo com os critérios e valores desse mundo. Nós vivemos firmados na palavra, nos conceitos, nos princípios. E princípio é ensinamento, é revelação para ser praticada. Diga assim, princípio são ensinamentos para serem praticados. E você tem o Espírito Santo de Deus para te capacitar a viver aquilo que a Bíblia diz para você viver. Também valores fala de quê? De padrões pré-estabelecidos por Deus, para você ter um comportamento conformado com as realidades do Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que você vai viver. A tua parte é se conformar com as realidades da palavra do Senhor. Então a Bíblia chama alguém de bem-aventurado da seguinte maneira aqui, no capítulo 1 de Salmos. Eu quero ler só 3 versículos com você. Quem é esse bem-aventurado aqui? Quem é essa pessoa abundantemente feliz e provida? Eu também. O salmista vai mostrar para nós quais são as atitudes, o comportamento, o andar de alguém plenamente feliz. Gente, olha o que eu vou te falar. Escuta isso, meu irmão. Felicidade não é a nossa busca. Eu não busco felicidade como foco da minha vida. Eu busco o Deus que abre o caminho da felicidade conjugal e familiar. Você entende o conceito bíblico de buscar a Deus, o seu reino, o seu governo, os seus conceitos, os seus padrões em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas naturalmente. Eu não corro atrás de felicidade, eu não corro atrás de bênção. Imitar um pouquinho o pastor Elinho, que estou com saudade dele. Eu não corro atrás. Elas colam em mim. Você entende? As bênçãos, as promessas, a graça, o favor de Deus cola em mim, porque o meu maior interesse não é aquilo que Ele me dá, é quem Ele é. E quanto mais eu conheço quem Ele é, mais Ele me beneficia, porque o meu maior anseio não é a mão, é a face, é quem Ele é. Você entende isso? Relacionamento com Deus é a chave da sua felicidade, não a busca por ela. Quando eu me casei com essa morena linda e maravilhosa, não foi para que eu fosse simplesmente feliz, mas para fazê-la feliz. Esse conceito já estava no meu coração, minha gente. E eu faço essa menina feliz, hein? Mas por quê? Porque eu entendi que conforme você vai buscando a pessoa de Deus, Ele vai te tratando, sabe? Ele vai tratando as suas imperfeições. Porque
nós temos que entender que a palavra de Deus muda a nossa vida, a nossa história. Minha gente, olha só, não é o que ficou para trás, é o que você vai viver. É só você entrar nos conceitos, nas definições, nas características desta aliança, que você não tem que ficar se preocupando com o que aconteceu no passado. É você prosseguir para o alvo e Deus vai te abençoar por isso. Porque a Bíblia fala que a pessoa bem-aventurada, próspera, em todas as áreas da vida dela, é o camarada que não anda no conselho da impiedade que está alojada, instalada nesse mundo. Não é o conceito desse mundo que é instalado em mim. Esse é o bem-aventurado. E não é aquele que se detém, que anda de acordo com os padrões dos pecadores, que vive conformado com este mundo, e nem aquele que então já se assentou, já se habituou a viver com aqueles que não temem a Deus, que são os escarnecedores de Deus. Porque escarnecer de Deus não é só você falar alguma coisa contra Ele, é você viver contrário a Ele. Então eu sou bem-aventurado porque eu me desviei desse caminho mau e eu coloquei uma decisão, é o que o salmista está falando aqui, no meu coração. Antes, ou seja, ao invés de viver daquela maneira, o bem-aventurado é alguém que tem prazer na lei do Senhor. Minha gente, tem que ter prazer em ler, meditar, estudar esse livro, porque esse livro é vida para você. Olha só, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, por causa disso, porque tem prazer, porque há um anseio, há um desejo, há uma satisfação em você entender a vontade do Senhor revelada na palavra dele. Então você passa a meditar nesse livro de dia e de noite. Dia e noite está falando de continuidade, de uma atitude habitual, de um comportamento habitual. Vamos encher a nossa mente, vamos encher essa cachola aqui, minha gente, das verdades do Senhor. Vamos encher os nossos corações das verdades, porque quando a palavra do Senhor está em nós, alojada em nós, os nossos comportamentos são impulsionados pelo Espírito Santo para você simplesmente se posicionar no seu dia a dia de acordo com esse livro, porque o Espírito Santo sempre vai trabalhar de acordo com o que está escrito na palavra. Ele não vai nem mais nem menos. O que está escrito, ele vai fazer você viver. Então encha o seu coração dessas verdades que o próprio Espírito vai te impulsionar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Qual é a característica de alguém que vive em aliança bíblica? É alguém que firma os seus princípios, ou melhor, é alguém que firma a sua vida nos princípios e valores da palavra de Deus. Estamos juntos, não estamos, gente? Então perceba algo que eu quero mostrar para você agora também, que é a segunda característica de alguém que vive na aliança bíblica, nesse pacto de obrigatoriedade voluntária, nessa decisão irrevogável que não se pode anular, que é a família. Tem como base o amor do tipo de Deus. Gente, olha só, você pode ir para lá, Efésios 5:1. O livro de Efésios é um livro que traz as revelações das coisas celestiais. Inclusive, o capítulo 1, versículo 3, nos mostra algo maravilhoso, onde está escrito justamente assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual, ou sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, aqui está falando de realidades celestiais. Aqui está falando daquilo quem Cristo é, um Senhor dos céus, um Senhor celestial. A obra redentora de Cristo teve a sua fonte e origem nos céus. Então, tudo que nós necessitamos não está aqui, está lá. Se eu quero sacar no BCC, Banco Central Celestial, eu vou até onde tudo que Jesus depositou para mim. A minha bênção não está aqui, entende isso? Quando eu quero ser suprido aqui, eu vou aonde ela está guardada, e lá o diabo não pode tirar. Circunstâncias não podem tirar, porque simplesmente já estão depositadas. Eu vou aonde Jesus consumou a sua obra, porque a Bíblia fala que Jesus consuma a sua obra na cruz, mas em Hebreus diz que ele vai até o Pai e leva o sangue derramado, por assim dizer. Então o Pai
pode te declarar justo, abençoado, provido, abundantemente provido, porque você creu no Filho Celestial que se fez carne. E aí você vive as realidades celestiais para a sua vida hoje. Mas depois que a Bíblia, a palavra do Senhor, nos mostra essas realidades tão exaltadas, celestiais, ela vai e fala: agora viva aqui na terra, no seu dia a dia, de acordo com aquilo que eu estou mostrando para vocês. Porque Paulo sempre trabalha em suas cartas assim. Ele fala dos fundamentos da nossa redenção em Cristo, de quem Ele é, o poder e a glória dEle. Depois Ele vem e nos mostra como que nós temos que nos comportar no horizontal, no dia a dia, uns com os outros, conforme as alianças ou a aliança de Deus para as nossas vidas. Porque Efésios 5:1 nos fala como nós temos que nos comportar com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Porque está escrito aqui em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Em primeiro lugar, só pode imitar Deus quem é filho. Eu vim para os meus, parafraseando a palavra de João lá no capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas é exatamente isso, é Jesus falando: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos, então, a todos que me receberam, que creram em mim, que creram, estou igual o Rafael falando em línguas aqui já, que creram no poder do meu nome, eu vou fazer dessas pessoas filhas ou filhos de Deus. Então, perceba, a sua natureza por dentro tem que mudar. Você tem que ser transformado. Você tem que ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, para você imitar a Deus. Porque a pessoa que consegue imitar a Deus é a pessoa que tem a natureza dele, porque senão vai ficar na frustração, na perseguição, e não vai alcançar. Mas aqueles que já estão em Cristo não alcançarão, já alcançaram essa capacitação de imitar o Pai. Sede imitadores de Deus. Você só pode imitar alguém quando você olha de forma focada para esse alguém. Quando você até conhece os trejeitos, a maneira dele de se expressar. Quando você anda com essa pessoa, você passa, inclusive, a entender, num olhar, às vezes sem nenhuma palavra, o que ela quer, o que ele quer. Porque há relacionamento. Se você quer ser imitador de Deus, você, como filho amado, tem que andar com ele. Tem que buscá-lo. Minha gente, repetindo mais uma vez, não há atalhos. Há poucos dias eu ministrei sobre isso aqui. Não há atalhos. Relacionamento com o Senhor é a chave de tudo. E conforme você vai imitando a Deus, você não imita a Deus para os anjos. Você não imita a Deus para Ele mesmo. Você imita Deus para aqueles que são comuns. É a tua esposa, meu filho. Tem que imitar Deus. Amar. E olha só. Amar com o amor do tipo de Deus é dar sempre o melhor que temos. Deus não deu sobra, Deus deu o melhor. Deus deu Jesus, o Deus encarnado, para justamente quebrar toda maldição, se fazendo maldito no seu lugar. Deus não deu sobra, Deus deu o melhor. É assim que você tem que cuidar da sua esposa, zelar por ela. É assim que você tem que amar esse homem, dando o melhor. E o melhor que você tem, escuta, é o Deus que está em você. Quanto mais você anda com Deus, mais você vai falar aquilo que está cheio o seu coração. Quanto mais esse livro divino estiver no seu coração, quanto mais relacionamento você tiver com Ele, mais você vai tratar as pessoas ao seu redor, o seu próximo. E o seu próximo, mais próximo, é o seu cônjuge. Tem gente que depois que filho nasce, esquece que é casado. Não é verdade? Anula praticamente um relacionamento contínuo com o marido, com a esposa. Agora, o filho é a prioridade. O foco é só no filho. E aí, quando vai se perceber, depois de algum tempo, os dois estão no mesmo teto e separados. Escutem o que eu vou falar. Eu falo com muito amor, hein? Com muito carinho, hein? A prioridade antes do seu filho, da sua filha, é o teu homem. É a tua mulher. Sabe por quê? Por causa disso aqui, olha. Porque o amor
do tipo de Deus, que é a terceira característica que eu quero mostrar para vocês, é o amor sacrificial. Olha só, a gente já vai chegar um pouquinho mais adiante, mas veja o versículo 2. E eu vou desenvolver esse ponto mais um pouco. Olha só. O versículo 2 diz assim: E andai, como que a gente imita Deus? Andando em... O que é andar em amor? É uma ação contínua. É um comportamento habitual. Então, andai em amor, como também, olha só, o tipo de amor que Deus quer que você exerça, que você manifeste para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. Mas eu quero focar um pouco agora no casamento propriamente dito, e você vai saber por quê. Então veja só, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma agradável, em aroma suave. O teu comportamento para com as pessoas que estão ao seu redor tem que ser um amor do tipo de Deus, sacrificial. Às vezes você tem que sacrificar um desejo seu, uma vontade sua, uma palavra sua, faz essas palavras às vezes morrerem, meu filho. Porque não vai dar certo. Sacrificar um tempo que você ansiava tanto de estar vendo algo. Eu não vou nem entrar em detalhes, que algo é esse. Aquele jogo, aquilo. Ou, meu irmão, tem hora que a gente tem que fazer morrer, sacrificar vontades próprias para benefício da outra parte. Porque isso é amor do tipo de Deus. E eu estou ficando mais animado, tá? Crescendo uma chama aqui dentro de mim. Meu irmão, esse é o amor do tipo de Deus. Que é claro que serve para todo tipo de relacionamento, mas principalmente para marido e mulher. A prioridade máxima da tua vida é a tua mulher, é o teu homem, porque depois os seus filhos casam-se e você fala: quem é você? Eu queria me apresentar, eu não te conheço mais. Não pode ser assim. A mulher tem que sacrificar algumas coisas, e elas naturalmente têm essa inclinação. As esposas têm essa inclinação. O homem tem que ser mais transformado nessa área. Mas também as mulheres, nós homens, temos que ter essa concepção bíblica que amor envolve sacrifício, minha gente. Eu estou dando um pulinho aqui. Sacrifício. Sabe por quê? Deus me deu essa frase já há muitos anos. A Adriana já me vê ministrando sobre essa frase já há algum tempo. Porque uma família feliz começa, minha gente, com um casamento feliz. Você quer ver filhos abençoados, prósperos, saudáveis por fora e por dentro? Deixa ele ver você tratando a sua mulher, vai. Deixa ele ver você tratando o seu homem, vai. Até hoje, depois de 22 anos de casado, minha gente, tem dia que eu acordo e ela está lá fazendo alguma coisinha na cozinha, e eu vou lá dar um beijinho no cangote dela. Ui, tô arrepiada. 22 anos de casado. Eu digo de manhã, hein? Só para dar um beijinho, um cheirinho. Vocês podem achar brega, eu não estou nem aí. Mas, uma certa vez eu falei para ela, e eu falo isso publicamente às vezes: Deus criou o sol para iluminar o dia. E também criou a lua para iluminar a noite. Eu sei o que é uma noite iluminada por lua, eu já falei isso aqui. Mas Deus me deu você para iluminar as minhas 24 horas do dia. Tem que tratar bem, meu irmão. Os seus filhos têm que olhar para o tratamento que você dá para sua esposa, para que você gere filhos abençoados no casamento, porque palavras, muitas das vezes não fala muito, mas comportamento fala muito alto, dá um eco muito grande. A mulher, eu não sei, minha gente, eu não sei. Mas essa criatura me chama de lindo. Eu sei que, nesse caso, eu sou padrão Sylvester Stallone. Eu sei que eu não sou lindo, mas uma coisa eu sei, minha gente. E fica uma dica, hashtag fica uma dica para os desprovidos de lindeza como eu. Um coração alegre, minha gente, olha, formoseia o rosto. Deve ser isso, né? Mas ela me chama de lindo. Eu fico todo bobo, porque ela acha mesmo. E os teus filhos têm que viver nesse ambiente
de graça, de harmonia. É claro que vai haver desentendimentos, diferenças, discordâncias, mas a nossa aliança conjugal é inquebrável. O diabo, olha, meu irmão, quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, hein? O diabo não vai quebrar essa aliança, não dê lugar a ele. Você tem que colocar no seu coração uma decisão irrevogável, que não se pode anular, e uma auto-obrigatoriedade para viver um compromisso até o fim. Casamento é até que a morte nos separe. É até o fim dando beijinho. Meu irmão, eu vou chegar na velhice com todos os meus dentes, sem usar bengala e nem fralda geriátrica. Eu falar, vem cá. Tem que ser até o fim, gente. Tem que ser até o fim. Sabe por quê? Porque a maior referência dos seus filhos deve ser você e o seu cônjuge. Não deve ser esse mundo. Não deve ser o que a televisão passa. Eles têm que ver a diferença. Gente, quando os nossos comportamentos se tornam uma realidade constante no nosso lar, sabe o que os nossos filhos fazem? Não, isso não é de Deus. Meus pais estão vivendo assim, totalmente contrário a isso aí. Estamos juntos, não estamos? Uma família feliz começa com um casamento feliz. Você quer... Olha, eu falo isso agora com muito carinho, eu tenho que terminar. Eu falo isso com muito carinho mesmo para vocês. Quando vocês verem as reações, atitudes, comportamentos desequilibrados dos seus filhos, façam um autoexame do seu próprio relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Começa a analisar um pouquinho, ao invés de você colocar toda a carga nos erros dos seus filhos, de desajustes comportamentais, começa a fazer uma autoavaliação. E eu vou te dizer qual é a base para você se autoavaliar, esse livro. Você lembra que quando o sacerdote, ele saía do altar do sacrifício, lá na velha aliança, e ia até a bacia de bronze, ele ia simbolicamente lavar as suas mãos e os seus pés. Mas quando ele fazia isso, a face dele se refletia naquela água que era cristalina da bacia de bronze. É assim que a palavra do Senhor faz conosco. Ela nos mostra como nós estamos. E o Espírito de Deus vai, agora se santifica. Pai, o Senhor é o agricultor, dá uma podada aqui, vai. Tira aquilo que não é do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa melhor a cada dia para o seu cônjuge, para os seus filhos. Gente, família é viver em aliança. Então eu queria encerrar com Efésios 5:33 e queria ler com vocês. Efésios 5:33 diz: isso aqui, minha gente, é características de uma aliança bíblica, tá bom? Eu estou falando agora para vocês que a aliança bíblica é firmada no amor do tipo de Deus. E olha só, como que os casais devem se ajustar para, inclusive, como referenciais, abençoar os seus filhos. Porque Deus sempre trata primeiro com o casal, minha gente. Sempre foi assim na ordem. Porque Deus primeiro criou os filhos, depois os casais, amém? Não! Deus primeiro cria o casal, trata com eles, coloca os valores dele, para que eles então venham colocar os valores que Deus gerou neles, nos seus filhos. Essa é a ordem divina. Então, Efésios 5:33 diz: não obstante, vós, cada um de per si, cada um de vocês, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, que é uma atitude de amor, gente. Manifestação de amor do tipo de Deus. Respeite ao marido. Então perceba, casais que se amam e que se respeitam. Efésios 6:4. Pontinho, pontinho, pontinho. E que também, vive isso aqui, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na educação, baseada na palavra, e na admoestação, nos ensinamentos do Senhor. Minha gente, não se esqueça desse princípio, eu só posso dar o que eu tenho. Se eu for uma pessoa que ora,
e os meus filhos me veem indo para o meu local de oração, eles vão querer saber que negócio é esse de oração, que a vida do meu pai dá sempre certo. Ele está sempre com uma paz que excede a todo entendimento, mesmo nas situações mais difíceis. Olha a minha mãe, olha o posicionamento dela de oração, olha como ela ama a palavra, olha como a vida da minha mãe, do meu pai, eu quero viver isso. Então você se enche das verdades através de um relacionamento com Deus e com a sua palavra, e vai então disciplinar, corrigir em amor. Filho não se corrige com cabo de vassoura. Filho se corrige com amor, com autoridade, amor. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Deus sempre age assim com seus filhos. Amor e autoridade. E a autoridade de Deus não nos destrói, nem gera ira em nós. Gera, sabe o quê? Gratidão. Deus me reconduziu para o caminho. Quem está comigo nisso aí, hein? Então, olha só. Casais que se amam e se respeitam, Efésios 6, 4, e que também são equilibrados na criação de seus filhos, é claro, de acordo com os critérios bíblicos, geram filhos ajustados à palavra de Deus. Um minutinho, não, 10 segundos para você pensar nisso. Olha, o texto que eu vou ler aqui não tira a responsabilidade, é claro, individual dos filhos de honrarem os seus pais em qualquer situação. Porque a Bíblia não fala para filho honrar o pai só quando eles estão certos. Mas honrar. Mas só que quanto mais você como casal se ama e se respeita, mais esses conceitos de aliança divina entrarão no coração dos seus filhos e eles vão se ajustar naturalmente a isso aqui. Filhos que equilibradamente chamam os pais que regularmente, ou quando necessário, chamam os seus filhos à responsabilidade de reconduzirem os seus caminhos em amor e autoridade, colocando limites necessários, mostrando qual é o caminho, porque eles vivem, porque a Bíblia fala, ensina o filho o caminho, amém, gente? Não! Ensinam as crianças, os filhos no caminho, ou seja, ensine o que você está vivendo e andando. Você entende? Então olha só, filhos, versículos 1 e 2, olha só que coisa linda, filhos ajustados. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, é responsabilidade deles, mas vamos tornar essa responsabilidade, vamos nos tornar facilitadores dos nossos filhos, vivendo o que a Bíblia diz, aleluias. Honra. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha só que promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É isso aí, é a mensagem de Deus para você nessa manhã. Vamos ficar de pé. Pedir a pastora Deise para nos abençoar nessa manhã, orando por nós, amém, minha gente? Então, olha só, cola aí com seu maridão, ou seu filho estiver com você aí, dá uma olhadinha para ele, dá uma olhadinha para ela, vai, fica aí, do ladinho. Olha, se ele ou ela não tiver, porque ainda é uma promessa para vir, pela fé, fala com ele agora, fala com ela, pela fé. Mas se por algum motivo ele ou ela não estão, declare isso também. O Espírito de Deus vai levar. Sabe, gente, quando você começa a viver a palavra de Deus e começa a amar esse tipo de amor, você se torna uma pessoa romântica. Então vamos lá, momento romântico na Academia da Fé. Fique do ladinho da sua esposa e diga assim para ela ou para ele: meu amor, eu renovo o meu pacto, a minha aliança contigo nesta manhã, e eu te digo que a minha aliança com você é irrevogável, ninguém pode cancelar, nem mesmo eu decido a me auto-obrigar voluntariamente a ser comprometido com você, até que a morte nos separe. Beijinho. Dá aí um beijinho. Pastora Deise, por favor, nos abençoar nessa manhã.
Palavra maravilhosa, né? Você está feliz de ter vindo? Eu estou muito feliz de ter vindo aqui. Porque a gente não pode perder as oportunidades, né? A Bíblia diz assim, que a gente não deve jogar fora as oportunidades que nos chegam. Então, se você fala assim, poxa, mas eu ainda nem casei, né? Sou ainda um adolescente, um jovem. Mas que oportunidade você está tendo de aprender o que a palavra diz. Que oportunidade você tem de aprender com o erro dos outros. Não é muito melhor? Diz que a pessoa é mais sábia, né? Quando você aprende com os erros dos outros. Agora a gente também pode aprender com os nossos erros. Se você está aqui nessa manhã e diz assim, poxa, mas eu fiz tudo errado, né? Tudo deu errado na minha vida. Nada disso que o pastor Wesley falou, eu segui. Eu segui a minha vontade. Mas mesmo assim nós temos um Deus de graça. Nosso Deus, Ele não nos condena. Ele é um Deus de graça infinita. E as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, gente, nunca é tarde demais, né? Que você possa pegar todos esses princípios da palavra e dizer assim, Senhor, embora eu não tenha praticado, ou eu tenha feito tudo errado, me dá uma chance de começar a fazer certo, né? Você crê assim? Eu creio nesse Deus, né? Que está sempre pronto para uma nova oportunidade. Não acabou, né? Quem disse que acabou? Ninguém, não acabou. Essa palavra final é do nosso Deus, né? Então eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, você colocasse a mão no seu coração. E Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra, ela não muda, ela é a única e ela é absoluta e perfeita. A tua palavra diz também que tu nunca mudas. Tu és um Deus fiel, mesmo quando somos infiéis. Tu és um Deus de aliança. Tu és um Deus de graça infinita, de misericórdia, de amor incondicional e perdão incondicional. Mas nós não queremos ser essas pessoas as mesmas. Tu não mudas, mas nós queremos mudar. Porque se nós não mudamos, esse não é o Evangelho. Então, Senhor, nós queremos pegar tudo que foi falado nessa manhã e tomarmos uma posição, Senhor, de nos encaixarmos não naquilo que nós achamos, no que nós vivemos, do que nos ensinaram, do que nós presenciamos, mas baseado naquilo que é a verdade da tua palavra. Então, Senhor, nessa manhã receba o nosso coração se posicionando diante de ti para viver os melhores dias nessa terra, para viver as tuas verdades, os teus planos e propósitos nas nossas vidas, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui não por um acidente. Quando tu nos criaste, Senhor, nos desse a permissão de estar nesse dia aqui hoje e agora, é porque tu tens planos e propósitos em nossas vidas. E não importa o passado de ninguém, não importa os erros de ninguém, não importa onde eu estive ou o que eu fiz, não importa, como o pastor falou, é aonde eu estou indo, é aonde eu estou me baseando para prosseguir a minha jornada. Então, Senhor, sozinho nós não podemos chegar a lugar nenhum. Senhor, nós queremos nessa manhã te convidar, Espírito Santo, para nos direcionar ao lugar que tu tens para nós, para nos dar a sabedoria necessária, como pais, como cônjuges, como filhos, de andar segundo a tua palavra. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos do teu temor, Pai, que é o princípio da sabedoria. Nós queremos muitos os direitos, mas nós temos tantos deveres que nós devemos colocar em dia, Pai. Ensina-nos a amar, ensina-nos a obedecer a tua palavra, ensina-nos, Senhor, a viver. Que o seu nome seja exaltado nessa manhã, através de tudo que foi falado, a sua palavra seja engrandecida. Receba, Senhor, o nosso coração aberto, que o nosso coração seja esse grande vaso aberto para a tua palavra ser semeada e produzir a 60, a 1000, a 3000, a 4000, a 5000. Que a gente possa estar assim aberto, Pai, para os novos dias que nós vamos ter pela frente. Que possamos estar atentos, Senhor, à tua palavra e ao teu mover. Que nós não perdamos mais tempo, porque não há mais tempo para perder tempo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias com sabedoria.
Obrigado pela vida do pastor Wesley, da Adriana, por essa família linda que chegou aqui para nos abençoar, para enriquecer esse ministério, Senhor. Eu abençoo nessa manhã cada família, cada pessoa que aqui entrou, Pai, cada lar aqui representado. Profetizo bênçãos sem medida, profetizo a Tua mão de poder, profetizo lares restaurados, vidas restauradas, profetizo novos começos, profetizo, Senhor, aquela espera santa diante de Ti. Nós somos uma igreja de um tempo novo, uma igreja que sabe para onde está indo, Pai. Nós não estamos perdidos e nós Te louvamos por isso. Dá-nos uma manhã tranquila junto com nossos familiares, que possamos ter comunhão, que possamos viver uma vida baseada na Tua palavra de amor, de perdão, de aceitação e seguirmos, Senhor, copiando o Seu Filho amado. Que possamos, Jesus, cada dia mais sermos como Jesus é, porque assim como Ele é neste mundo, nós somos também. E o Seu nome seja glorificado em tudo que fizermos. Que o Seu reino seja estabelecido cada dia mais, Senhor. Que Sua vontade seja feita aqui na terra, em nossas vidas, na nossa casa, como ela é feita no céu. E possamos ser essa luz que brilha no meio das trevas, Pai. Que possamos levar o Teu nome, possamos exaltar o Teu nome, Te buscar cada dia mais. E nós Te louvamos nessa manhã por esse dia tão maravilhoso, Pai. Tudo que fizemos foi para a honra e para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe. Você tem uma excelente semana. Dê um abraço aí a alguém. Não esqueça de passar lá na nossa cantina, né? E não esqueça, hoje à noite, venha celebrar com aqueles que vão se batizar, tá bom? Deus abençoe. Vamos na paz.